Hábito 6. Crie sinergia. O hábito 6, crie sinergia, de certa forma é o fruto do hábito 4, pense ganha-ganha, e o espírito do hábito 5, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Quando os hábitos 4 e 5 acontecem, o resultado é uma coisa muito poderosa e singular. As pessoas começam a interagir e ficam genuinamente abertas à influência umas das outras. Novas ideias surgem. Nasce uma nova dinâmica. Acontece algo às duas partes, e entre elas, cria-se a possibilidade de uma terceira alternativa. Não é uma abordagem e/ou. Não é ganha-perde ou perde-ganha. E não é um meio-termo. Meio-termo é quando 1 mais 1 é igual a 1,5. Sinergia, quando 1 mais 1 é igual a 3, 4, 10, 50. Há também uma forma negativa de sinergia, onde 1 mais 1 é igual a, digamos, meio. Em outras palavras, essas discussões, conflitos, comunicação defensiva e protetora literalmente desperdiçam a energia das pessoas, da empresa, do casamento ou da família. E o resultado final é menor do que aquele que uma pessoa poderia obter sozinha. Todos que já vivenciaram conflitos de autoestima sabem que isso resulta em baixa produtividade. Lembre-se desta definição. Sinergia é quando o todo é maior que as partes. Em outras palavras, é a parte entre as partes. É a parte-chave. Sinergia significa que vocês podem literalmente produzir algo que nenhum dos dois poderia ter produzido antes. Ou ainda maior que a soma do que cada um poderia produzir separadamente. É como ter dois ouvidos que estão conectados com o cérebro, e por isso você tem senso de direção. Se você tivesse dois ouvidos não conectados, não teria senso de direção. 1 mais 1 literalmente é igual a 3 ou mais. Se você tiver 1 mais 1 igual a 2, não é sinergia. Poderia ser transação. Você compra gasolina e dá o dinheiro. Isso é uma transação. Não é sinérgico. Você pode ter cooperado. Isso não é sinérgico. Sinergia é cooperação criativa, onde 1 mais 1 é igual a 3, 4 ou 10. Sinergia negativa, como mencionei, onde há descontentamento interior, e assim acaba se produzindo menos do que aquilo que uma pessoa poderia produzir sozinha, porque muito da energia é desperdiçada, indo na direção errada. Em outras palavras, isso é improdutivo. Outro paradigma tradicional de interação, particularmente quando há diferenças e desacordos, é partir para o meio-termo, a conciliação. Em termos realistas, é para onde a maioria das pessoas acha que deve partir. E a maioria das pessoas acha que isso é o que significa sinergia. Não é bem assim. Contudo, é realista se você estiver numa cultura de baixa confiança. Mas se você conseguir cultivar a conta bancária emocional e a confiança aumentar, não precisará partir para o meio termo. Pode-se dizer que a chave para o hábito 6, crie sinergia, é valorizar as diferenças. Não é apenas tolerar ou aceitar que haja diferenças. Não é aquilo que é ensinado em programas de universidade, respeitar as diferenças. É celebrar de fato as diferenças. É perceber que há uma dinâmica criativa muito especial nas diferenças e que, se pudermos demonstrar esta compreensão mútua, liberaremos esta dinâmica. Portanto, esta força reside literalmente nas diferenças. Desde que haja uma visão comum e um sistema de valores centrado em princípios, as diferenças tornam-se criativas e produtivas. Contudo, se não houver um propósito comum, uma visão comum, um conjunto comum de valores centrados em princípios, então as diferenças vão resultar literalmente em caos, em sinergia negativa. Isso se transformará em preconceito, pré-julgamento. Em outras palavras, vai se tornar fundamentalmente contraproducente. Por isso é necessária a integridade dos primeiros 3 hábitos, o desenvolvimento de um propósito comum, uma noção comum de significado, uma noção comum de missão e integridade suficiente ao redor desses valores que foram identificados. Assim, as pessoas vão adquirir segurança para se darem ao luxo dos riscos de pensar ganha-ganha, tendo a paciência e autocontrole para procurar primeiro compreender, estando realmente abertas a compreender.
Aos poucos você vê essa coisa dinâmica e mágica a acontecer, inventando um novo espírito, novas abordagens, terceiras alternativas, e eles crescem exponencialmente por causa das diferenças. A força reside literalmente nessas diferenças. Estas são palavras bonitas. Valorizar a diversidade, valorizar as diferenças. Isso é moralmente imperativo para aqueles que querem realmente resolver os problemas de formas totalmente novas. Na verdade, compreender de uma maneira a natureza dos problemas. Busque criar sinergia. Quando alguém discordar de você, treine-se para dizer a essa pessoa ou dentro de si: tudo bem, você vê de modo diferente. Quero compreender, me ajude a compreender. Você está vendo de um ângulo totalmente diferente. Você é inteligente. Importa. Eu quero compreender. Percebe o espírito disso? Mas se você quiser ser apenas independente, eficiente, ter autocontrole e controlar os outros, não terá vontade de dizer fico feliz que haja diferenças. E vai acabar querendo dizer ao outro o que pensar, o que sentir, o que fazer, para transformando as pessoas em coisas. Mas isso viola os relacionamentos. E você não consegue sinergia. Quando muito você obtém um meio termo, ou pior, adversidade, lutas e formas negativas de sinergia, onde 1 mais 1 é igual a menos de 1, porque muito da energia de ambas as partes é gasta com ataques mútuos em vez de lidarem diretamente com os problemas. Todos vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Devemos sempre procurar primeiro compreender, e a maioria de nós tende a achar que vê o mundo como ele de fato é, e achamos que olhamos o mundo antes da experiência e da sabedoria. Na verdade, olhamos o mundo pelas lentes do condicionamento, um roteiro prévio. Já nos referimos a isso antes como um paradigma, um par de óculos ou janela de referências a partir dos quais operamos, as suposições com base nas quais operamos, ou o mapa.